Fala galera, beleza? Eu acabei assistindo a Love, Death and Robots e já trouxe pra vocês aqui logo uma resenha onde eu acabei pegando um monte de informação de todos os capítulos para esclarecer mais um monte de coisa, já que a série já estreou hoje, né? Antigamente tinha feito como se fosse uma resenha do que viria a ser a série, mas agora eu assisti todos os 18 capítulos e tô aqui pra falar pra vocês como é que é. Então dá uma olhada aí. Atenção, vai ter spoiler, hein? Roda a vinheta aí. Uma coisa que eu achei bem interessante sobre a série é que ela tem uma espécie de linguagem própria. O que seria isso? No início de todos os capítulos, aparece como se fossem alguns símbolos na tela e eles rodam parecendo aquele jogo de caça-níquel, onde fica subindo e tem que dar 3 símbolos iguais. Mas na verdade ele tem como se fosse uma diversificação desses símbolos. E cada vez que esse símbolo aparece a informação de qual que é o nome do episódio, né? São 18 episódios ao todo, essa é uma das informações legais sobre a série. Quando a gente pega e vê o título Love, Death and Robots, pelo menos eu, assim que eu vi, eu subentendi, pelo menos pelo que me pareceu, né, pelo título, de que seria algo voltado sempre com mecha, com robô, com alguma coisa do tipo. E o que eu reparei é que não tem, na verdade, isso. O que me fica me parecendo muito, na verdade, quando eu assisti essa série animada, é que, na verdade, assim, eu já tinha visto isso, né, anteriormente, tinha falado até no outro vídeo, que os autores da série, eles eram muito fãs de quadrinhos da década de 70. E desde a década de 70 até a década de 80 e 90, surgiu um tipo de quadrinho que ele era muito, digamos, underground. Ele era como se fossem histórias curtas sobre algum tipo de assunto, sobre algum tipo de coisa, voltado para um público mais adulto. Essa animação é totalmente adulta, ela tem cenas de nudez dentro do desenho, ela tem cenas de sexo, ela tem muita morte, sangue, ela tem várias coisas que eu considero bastante adultas. Eu não consideraria nem mesmo 16 anos, eu consideraria 17, 18 anos realmente. Eu acredito que na verdade é uma animação para adulto realmente. E é uma animação para adulto que curte quadrinho, porque como eu falei, ela não foca apenas em robôs, né? Ela foca na verdade, embora tenha esse nome, ela foca em diversos tipos de informações. E aí eu desenvolvi mais ou menos uma teoria baseada no que eles também disseram, porque assim, dentro da série, eles acabaram falando que elas seriam 18 episódios, seria uma antologia, e que esses 18 episódios eles não estariam, na verdade, continuados, né? Eles não têm, na verdade, continuação. Só que parece, o que deu pra entender assistindo a série, pelo menos eu fiquei com essa sensação quando eu cheguei no 8º episódio, é que a gente está seguindo uma coisa que ela não tem uma ordem cronológica contada pra gente ali, mas ela tem uma ordem cronológica. É como se os episódios eles estivessem bagunçados e eles contam coisas e fatos sobre este universo que os caras criaram, que o pessoal criou. E aí, como todos os episódios eles são sobre épocas diferentes, eles não têm exatamente uma época exata que ele diga, olha, é 1980, é 1990. A gente, na verdade, vê, mas a gente não tem a sensação do que é. Salvo alguns episódios que a gente sabe que, na verdade, é como se fosse um futuro apocalíptico. Mas o 8º episódio foi o que me fez juntar, na verdade, esse tipo de informação. Por quê? Porque ele tem diversos tipos de informações. A partir daqui, se você não viu a série ainda, eu recomendo que você pare o vídeo, vai lá, assiste a série e depois você volta, porque a partir daqui vai ser spoilers dos episódios todos que eu assisti. O primeiro episódio, ele conta como se fosse uma história onde a gente vê que é como se fosse um comércio, né? Falando primeiramente sobre a animação em CG, ela é em nível real, né? Tenta, na verdade, pegar bem da realidade. Ela tem uma sonoplastia maravilhosa, essa trilha sonora. Aliás, essa trilha sonora não, esse episódio, ele tem uma sonoplastia maravilhosa. E é muito bom também a história, é como se fossem assim, existem algumas bestas que no início eu pensei que fossem robôs, por causa do título, como eu tinha dito anteriormente, mas não, parecem ser uma espécie de besta alienígena ou criada geneticamente, não dá pra gente saber exatamente. Uma coisa que fica muito nesses episódios é que a gente não tem todas as respostas, só que aquelas respostas que são passadas pra gente, elas suprem o pouco do capítulo que a gente assiste. Alguns episódios eles têm 5 minutos, outros eles têm 16, quase 20. E não tem um
padrão de quanto que essa animação ela tem que durar cada episódio. Ela conta uma história e essa história ela é bem contada ali dentro daquele terno e às vezes o final não é exatamente o que a gente espera. Nessa primeira é como se tivesse uma espécie de arena onde as pessoas conseguem se conectar com essas criaturas, elas capturam alguma criatura, fazem um contato mental com a criatura e elas começam a lutar nessas arenas. E a personagem principal, ela passou por uma sessão de estupro, ela foi na verdade toda mutilada, o corpo dela e tudo mais. E a gente acompanha na verdade ela como uma lutadora, ela enfrenta, tem uma cena muito boa de luta, né, nesse capítulo, onde ela enfrenta outro cara também que está no controle de uma criatura, e depois tem uma parte para desenvolver ainda mais essa história, onde a gente entende que na verdade essa mulher ela já não tem o corpo dela foi totalmente destruído e a consciência dela foi transferida para dentro da fera. Então aquilo que a gente vê na verdade é como se fosse um ciborgue, o corpo dela é como se fosse um ciborgue de início, e na verdade ela consegue, ela tá só fingindo na verdade que ali ela tá na ação. Ela na verdade controla o ciborgue de dentro da criatura. E ela usa essa criatura para enfrentar homens que, no ver dela, também são pessoas cretinas que fizeram aquilo com ela no passado. O segundo episódio é um dos episódios que eu achei mais legais, que se chama Três Robôs. Ele é muito bom, o roteiro dele é muito bom mesmo. É como se fossem 3 robôs diferentes, de séries, né, de marcas e modelos diferentes, que eles estão como se fosse num planeta pós-apocalíptico, não tem mais seres humanos na Terra, e eles estão fazendo como uma espécie de tour. E parece como se fosse um tour arqueólogo, que eles estão viajando e eles estão visitando locais e vendo coisas sobre nós humanos. E é muito bom o diálogo dos robôs, porque é praticamente assim, eles não conhecem o que são seres humanos, apenas o que eles têm de registro nos arquivos dele ou na internet, que ainda existe. E eles, por exemplo, tem um momento que eles chegam dentro do restaurante e aí eles veem um hambúrguer que ele tá totalmente mofado, totalmente estourado, todo em cima da mesa, e um dos robôs pequenininhos ele pega e fala pra ele que aquilo na verdade antigamente era enfiado por um orifício dos seres humanos e ele consumia como energia. Então eles vão dando todo um critério como se o ser humano ele também tivesse sido montado assim como eles são. Os diálogos eles são ótimos e as piadas do episódio são ótimas. Tem até um gato na verdade que aparece, que tem um gato vivo. E eles ficam sem saber como agir com o gato, é muito, muito legal, porque o gato senta no colo de um deles, e aí através dos arquivos eles falam que ele tem que esperar o gato sair de lá, e ele começa a falar, ei, que tal se você fizesse carinho no gato? Ele faz carinho no gato e o gato começa a ronronar, e eles falam, olha, eu tô vendo aqui que talvez você tenha armado ele, talvez ele vai explodir, aí o robô ele não se levanta pro gato não sair de perto dele. E no final do episódio tem uma reviravolta muito legal com esse gato. Vocês têm que assistir esse episódio porque ele é muito bom, é o segundo da série. E é uma animação CG muito boa. Tem uma outra piada também que é muito boa, porque um dos personagens, que é o robô branco, ele tem como se fosse uma marca, né? Que é como se ele fosse um T-Box 4000. Aí ele encontra um T-Box 3, que é como se fosse um videogame, e falam que é o antepassado dele. Esse episódio é muito bom, é um episódio curto e muito bom. No terceiro episódio é o episódio A Testemunha. A gente vê na verdade uma mulher que ela presencia um crime e o assassino começa a perseguir ela começa a fugir, tentar fugir desse assassino, a gente segue na verdade ela no episódio todo, ela tentando fugir desse assassino e o assassino atrás dela. Só que quando o assassino acaba de matar a pessoa que ele estava matando no início do episódio, a gente identifica como sendo essa garota que acabou de ver ele. E ela está sendo perseguida por ele de novo. A gente não, é um episódio meio confuso, que não tem como a gente entender muito bem. E quando ele termina, a menina na verdade acaba matando o cara porque o cara vai atrás dela, ela se arma e ela mata o cara. Aí na hora que ela olha pela janela, a cena muda do início do capítulo, como se na verdade ele tivesse visto ela matar e é ele que tá lá no coisa. É como se fosse um looping que eu não entendi direito muito bem esse episódio, e ele tem uma situação muito Black Mirror que eu achei bem estranha. Tem um outro episódio chamado Proteção contra Alienígenas. Esse foi um dos episódios que eu achei mais envolventes e mais legais. Ele é uma animação tridimensional, só que com gráficos em 2D e técnicas de computação gráfica. É como se fosse um desenho, né, feito em 3D, mas ele é animado. Como que eu vou explicar isso mais ou menos? Só vocês vendo realmente. É como se ele fosse... Ele tem toda uma tendência 3D, mas o 3D dele é como se fosse desenhado. É um desenho muito legal. É como se fosse um futuro onde
fazendeiros têm uns robôs gigantes e eles têm que impedir alienígenas de matarem as vacas no espaço. Então você acaba vendo uma cena de guerra muito grande, porque começa a vir um monte de alienígena, que lembra muito Alien, o Oitavo Passageiro nessa cena, e eles dentro de robôs gigantes atirando, jogando míssil. É uma cena, é um capítulo muito bom e muito envolvente. Eu gostei demais desse capítulo, é um dos capítulos que eu mais gostei da série toda. E quando a gente chega no final dele, a gente descobre que na verdade os seres humanos não estão na Terra. Eles estão em um outro planeta e as fazendas onde eles estão são como se fossem fechadas com escudos. E esses escudos, na verdade, fora do planeta, é cheio desses bichos que tá tentando sempre invadir. Então eles estão sempre ali tentando sobreviver. E a gente acaba entendendo que, na verdade, assim, é uma tecnologia que eles têm, mas é uma tecnologia antiquada que eles estão tentando sobreviver naquele planeta. Por quê? Porque parece que eles já saíram do planeta Terra, já estão colonizando outros planetas, e eles têm esse tipo de problema, onde eles têm uma tecnologia antiga que seriam esses robôs, porque pra gente parece uma coisa bem atual, mas como é um futuro, é uma máquina meio sucateada. Aí depois tem um episódio que ele é muito brisado. Ele tem 5 minutos e pouco, que é quando o iogurte assumiu o controle. Ele é uma animação em 3D, totalmente feita bem caricata. E essa animação ela foi feita da seguinte forma, ela lembra muito uma trecheira da Coisa. A Coisa é um filme lá da década de 80 que o pessoal achava um iogurte e o iogurte começava a dominar as coisas. O iogurte, na verdade, adquire consciência e ele domina a Terra. É muito, muito brisada essa animação e ao final eles vão embora. Por que eu tô fazendo uma verificação de todos os episódios? É até chegar no episódio 8 e depois os da frente, que aí vocês vão entender o que acontece. Tem uma outra animação depois, que é pra além da Fenda de Áquila, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, é uma animação também em CG de nível realista, e ela lembra muito um filme da década de 80 para 90, sobre viagens interplanetárias e erros de cálculo com o tempo. Ou talvez a verdade, na verdade, seja outra. É um capítulo bem tenso sobre um ponto no futuro. Aí a gente chega no episódio 8. O episódio 8 ele se chama Boa Caçada. Ele traz uma espécie de um conto chinês. Foi esse episódio que, na verdade, ele fez a minha cabeça abrir para uma teoria, que é essa teoria que eu falei anteriormente. Eu acho que eles criaram um mundo, os autores da série, eles criaram um mundo, e esses episódios, eles são histórias separadas, que fazem parte desse mundo. Eles não estão numa ordem cronológica, e se você conseguir fazer uma ordem cronológica depois de assistir os 18, coloca no comentário aqui, que depois eu tento assistir a série nessa ordem cronológica que você colocou pra eu ver se faz sentido realmente, porque é muito legal. Parece que é como se fosse assim, é como se fosse no passado que a gente vê, porque todas as outras coisas fazem sentido, com pequenos detalhes que você vê em todos os capítulos, como se tudo tivesse ligado realmente, assim como eles falaram que tudo estaria ligado. Então parece que é como se fosse uma ordem cronológica que está fora de ordem os capítulos para contar várias histórias pra gente e a gente entender um pouco daquele universo sobre as coisas que são possíveis. Talvez para a segunda temporada já trazer mais informações sobre esse universo. Então a gente vê como se fosse num passado bem antigo, um conto chinês, onde tem uma espécie de uma raça que é como se fosse umas garotas que elas são raposas. E esse episódio ele traz muito um negócio sobre tem uma espécie de mensagem sobre o racismo ali, onde as pessoas temem na verdade as raposas elas não são más, mas elas temem as raposas e inventam mentiras sobre as raposas para elas serem caçadas e serem mortas. E aí tem um grupo de pessoas que caçam e tudo mais. Aí um moleque tá caçando a raposa, ele acaba encontrando uma raposa jovem, e a raposa conta pra ele que elas não são assim e tal e tudo mais. Aí o pai dele acaba decepando a cabeça da mãe da raposa, e ele fala que ele não viu filhotes. O pai dele pergunta se ele viu filhotes e tudo mais. E aí a gente vê passando um tempo e a raposa filhote acaba se tornando amiga desse moleque. E você vê o tempo passando, aí tem toda aquela colonização da Inglaterra e dos europeus entrando dentro da China e chegando a época da Era do Vapor. E aí fica claro que é o seguinte, o mundo de lá parece que ele tinha magia. E conforme a gente foi destruindo o mundo, o meio ambiente da gente, a magia foi acabando e esses seres foram perdendo a força. Tanto que essa mina raposa, ela acaba ficando presa dentro da forma humana dela. E ela vai passando as eras, ela sendo uma criatura mística, ela perde a magia dela como um ser humano. E aí a gente chega numa época onde está na Era do Vapor, e esse garoto chinês ele é muito bom em fazer máquinas. Aí você começa a ver o desenvolvimento de máquinas, né, nesse universo. Por isso que eu vejo, na verdade, como isso. E aí o que acontece? Em determinado ponto ele fala, é como se as máquinas tomassem o lugar da magia, é como se elas fossem a magia agora do novo milênio.
E aí acontece uma situação onde essa menininha, ela acaba ficando com um político porque ela acaba tendo que se prostituir. O político acaba serrando as pernas dela, mostrando a pior face dos seres humanos, aí arranca as pernas dela, começa a substituir o corpo dela por parte de máquina, porque o cara tem tesão em máquina. E aí o cara tenta estuprar ela e ela mata o cara violentamente. Aí ela pede ajuda, na verdade, pra esse chinês. Quando ela pede ajuda para esse chinês ele remodela o corpo dela e a máquina que o corpo dela começa a interagir com magia. Então ela vira como se fosse uma mistura de máquina, de robô e magia. E aí você começa a analisar outras coisas que você acabou de ver nos outros 7 capítulos e você vê que tem muita certeza desse tipo de ligação com essa história, porque parece que é como se fosse o início ali atrás, mostrando como que chegou até isso. Até que a gente consegue chegar, né, a outras partes onde acontecem os apocalipses que destroem, né, a Terra e só sobram máquinas. E então, assim, as histórias elas têm muito desse tipo de coisa. Ela tem história sobre monstros, sobre mutações e tudo mais. A próxima história que tem, por exemplo, é a história sobre um lixão, onde tem parece ser em tempos atuais, e um representante, né, um fiscal da prefeitura, ele vai até um lixão para tentar despejar um velho, porque o lixo pode trazer problemas e tudo mais. Aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, o velho desse lixão, ele conta uma história onde ele encontrou uma criatura, e a gente pensa que é um cachorro, e no final, o lixo, na verdade, é como se fosse uma mutação também lá dentro desse mundo. Então a gente já acaba vendo mais uma coisa para dentro desse mundo, com outra informação. Mais pra frente tem uma outra animação também, que é em CG realista, de nível real, onde a gente vê uma guerra acontecendo e agora existem lobisomens que são introduzidos no contexto da história. Existem algumas pessoas que elas são lobisomens e elas agora são usadas pelo governo como soldados na guerra deles. E agora os governos de outros países acabam contratando e você vê uma guerra de lobisomens acontecendo, eles são introduzidos. E aí você vê nesse tipo de meio de história uma informação onde praticamente acontece assim. Os soldados eles já estão acostumados com os lobisomens. Então você percebe como se fosse uma evolução mesmo desse mundo que estão criando. Aconteceu tudo lá com magia, mudou pra tecnologia, veio a tecnologia, mas alguns seres ainda permanecem assim, que são metamorfos. Você vai ver várias coisas e outro tipo de situações. Aí a gente é apresentado para um dos episódios mais bonitos que tem dentro dessa série, que é um chamado Noite de Pescaria. Você vê como se fosse, em tempos atuais, uma dupla de homens, né, que eles estão vestidos socialmente, e o carro deles quebra num deserto americano. E aí tem novamente essa parte de misticismo misturando com um mundo totalmente muito fantástico. Parece que eles são pai e filhos, daí o pai, que é o mais velho, ele começa... você vê todo um diálogo construído entre eles, e é muito bom o diálogo construído nesse capítulo, é maravilhoso, é muito bom para termos de roteiro, parece realmente uma HQ que ela te prende muito bem. E aí esse velho, ele começa a falar para ele sobre... Ele levanta uma teoria, ele fala assim... antigamente falaram que aqui era como se fosse uma espécie de mar, e agora é tudo deserto. Já imaginou se as criaturas que viveram aqui há muito tempo, já que um fantasma de um ser humano pode assombrar uma casa, ele já coloca isso, já que ele pode assombrar uma casa, se essas criaturas elas pudessem assombrar um local? E aí, dentro disso, com o passar da noite, criaturas realmente marítimas começam a assombrar o local, e eles começam a interagir com essas criaturas. E você vê uma das coisas mais bonitas, que é a animação desse episódio, do filho dele interagindo com os fantasmas dentro desse âmbito, como se ele estivesse nadando. É uma coisa totalmente mística, mágica, muito bonita, com cores, e a animação é maravilhosa desse episódio. Vocês precisam ver esse episódio, porque ele é muito bem feito e muito bem construído. É uma animação muito bonita mesmo, esse episódio. Depois dele, a gente chega no episódio número 13. E o episódio número 13, ele faz menção ao número 13 exatamente. Há uma piloto que ela é novata, né, dentro de um exército, de alguma coisa, e ela tem que pilotar uma nave. E aí a gente vê a nave, logo de início, fazendo como se fosse uma leitura, como se a nave ela conseguisse ter um certo tipo de consciência. E ninguém quer pegar aquela nave por causa do número 13 dela. Até o número de série dela, quando você soma todos os números, dá 13. Então você vê que as pessoas na série, elas começam, desse capítulo, elas têm muita superstição quanto ao número 13. Então ninguém quer pilotar a nave, acabam passando pra ela porque ela não tem como escolher se ela vai pilotar ou não. E aí ela acaba pilotando e ela pega um vínculo muito grande, a máquina se apega muito bem a ela.
E de todas as missões que ela faz, a máquina ela sai sempre como se fosse vitoriosa, ninguém morre nas missões dela e tudo mais. E acaba desenvolvendo um laço muito grande entre a piloto e a nave. E aí, em um determinado ponto, a nave ela acaba caindo no local e ela tem que destruir a nave porque ela vai ser pega pelo inimigo, não vai conseguir sair de lá porque a nave ela é muito velha. E aí ela pega e fala que ela tem que sacrificar a nave e ela vai tentar explodir a nave. E aí quando ela tenta explodir a nave, que ela sai de perto da nave pra explodir, os inimigos começam a chegar muito perto da nave e tal, e ela tenta explodir. Quando ela olha pra trás, a nave não explode. Aí ela fala assim, ela quer continuar viva. Aí ela vê que todo o pessoal tá em cima da nave, ela começa a atirar contra os caras da nave. E aí quando a nave percebe que todo o inimigo tá junto, a própria nave se detona. Então você vê que nesse capítulo é como se fosse o surgimento de consciência das máquinas, que é uma coisa muito legal para você também explorar dentro desse universo e emendando todas as histórias, que isso seria uma coisa muito legal. Aí, logo depois, tem uma parte que ela também é muito legal sobre robôs também, sobre essa parte de tecnologia. O nome do episódio é Zima Blue. Nesse Zima Blue, a gente vê como se fosse uma repórter, né, uma jornalista, que ela tá falando sobre um cara que ele se chama Zima e ele é um artista plástico. Ele faz várias telas, aí você vê umas pinturas maravilhosas que ele faz. O desenho desse episódio, eu não achei ele tão bom, mas ele cumpre o papel principalmente porque as artes que são feitas são muito legais. Aí ele cria como se fossem painéis enormes, e dentro disso ele começa a criar um certo tipo de padrão, onde ele coloca uma forma geométrica azul no meio da obra. Era uma obra realista que chamava muita atenção, ele coloca uma forma geométrica azul, e isso chama mais atenção ainda. Aí ele é tido como se fosse um super gênio dos artistas e tudo mais, né? E essa jornalista tá fazendo essa reportagem com ele. E aí ele revela pra ela que ele tem mais de 100 anos, ele fez uma modificação no corpo todo, e ele parece um robô agora. Só que daí ele revela pra ela que ele nunca foi humano. Todo mundo pensava que ele era humano e ele não era. Aí ele conta uma história pra ela sobre a primeira inventora de robôs. Era uma mulher, ela inventou robôs e ela criou uma máquina que ela limpava piscinas. E essa máquina ela fazia o trabalho muito bem. Só que com o passar do tempo, ela gostava tanto daquela máquina que ela foi cada vez mais mexendo e alterando a forma daquela máquina. Ela foi alterando tudo que aquela máquina fazia. E acabou passando o tempo e a inventora morreu. Só que outros inventores que vieram depois continuaram com o processo e continuaram mudando essa máquina. E essa máquina que limpava a piscina é esse artista. E o quadrado, por exemplo, que ele iniciou fazendo azul, era uma memória que ele tinha muito anteriormente sobre o quadrado do fundo da piscina, que era como se fosse o azulejo da piscina azul. Mano, isso é muito legal, porque você percebe também a mudança da máquina, depois dela criar consciência daquela história que a gente tem lá atrás, como se fosse um nascimento de tecnologia, toda uma evolução. Essa série eu acho ela muito boa por causa desse tipo de coisas. Esse tipo de informações elas são muito boas e muito ricas pro roteiro. Dá pra você montar várias HQs com isso. Isso praticamente é roteiro de HQ. É por isso que eu achei muito legal. A outra animação que vem depois é uma chamada Ponto Cego. É uma animação com traços de 2D e 3D também. E ela remete a estranhos pilotos que estão pilotando motos e carros. Só que eles são meio robóticos. Eles estão tentando roubar uma carga que parece que é do governo. Você só vê uma batalha ali, depois tem como se fossem umas explosões e tudo mais, e esse episódio fica por isso mesmo. Eu não entendi no que isso aumentou alguma coisa na série. Se você viu alguma coisa depois dessa teoria toda que eu tô montando, se você viu que tem alguma ligação com algum episódio, deixa também nos comentários aí, porque eu vou gostar de ver e tentar ver novamente esse capítulo pra entender. Depois disso tem o episódio que era o que eu tava querendo ver, que o pior de tudo, eu quis ver por causa da premissa dele, mas não me atraiu tanto quanto os outros que tem lá dentro. Eu Era do Gelo. Ele é feito, na verdade, com 2 pessoas reais, eu acho que são reais, porque parece muito ator, e mistura computação gráfica. Eles certo dia estão bebendo um licor e tal, e o cara puxa de dentro, ele tem uma geladeira muito antiga, mas muito antiga mesmo. E aí quando ele puxa, ele mastiga alguma coisa no gelo, e quando ele vai ver é um mamute. Aí ele vai olhar dentro da geladeira dele, dentro do freezer, tem uma civilização inteira dentro do freezer. E essa civilização ela tá na época do gelo, só que o tempo passa muito rápido. Aí eles vêm passando por muitas coisas, eles passam pela época do vapor,
tecnologia, eles vão evoluindo, aí eles têm uma guerra enorme, eles explodem tudo, depois eles entram em paz, eles chegam numa parte onde eles evoluem tanto que eles fazem a cidade, o mundo deles viraram como se fosse uma mega turbina, aí o negócio explode num monte de luz e desaparece tudo. Aí quando é no outro dia que eles abrem novamente o freezer deles, retornou tudo pra época dos dinossauros, isso que acontecia dentro do freezer. Eu gostei da premissa do episódio, mas não gostei muito bem do andamento dele. E também não entendi como que ele poderia se encaixar dentro dessa teoria que eu acabei colocando pra vocês. Aí depois disso tem histórias alternativas. Histórias alternativas é muito bom, porque é praticamente assim, é como se fosse a apresentação de um aplicativo. E nesse aplicativo, que já é uma coisa que dá pra explorar muito nessa teoria que eu montei, é como se fosse um aplicativo que ele examina a linha do tempo. Como é que funciona? Você escolhe qualquer fato da história da humanidade e você pode modificar aquele fato. E quando você modificar aquele fato, o aplicativo ele te traz exatamente o que mudaria na história, naquele fato. Aí o que os caras fazem? Os caras mudam a morte de Hitler. E os caras mudam a morte de Hitler 6 vezes. E são 6 vezes que acontecem coisas muito legais e mortes muito engraçadas do Hitler nesse episódio. Então assim, eu recomendo muito esse episódio, é o penúltimo episódio da temporada e ele é muito bom. E foi um dos episódios que a Netflix praticamente ela liberou antes de todo o contexto para que as pessoas vissem como que seria um pouco da série. É um episódio muito bom. E o último episódio é como se o nome dele, se eu não me engano, é Guerra Secreta. Ele é o último episódio, ele também é feito de maneira realista, é uma animação em CG. Ele trata sobre um grupo de soldados, possivelmente soviéticos, que eles estão examinando um massacre que aconteceu em algumas vilas. E aí eles começam a verificar e tudo mais, e você não sabe na verdade o que pode estar por trás daquilo. Aí um dos caras conta mais uma história que se enlaça lá atrás naquela informação que eu tinha deixado anteriormente sobre o outro episódio, e que tudo tá ligado. Que em determinado ponto, uma guerra soviética ela evoluiu de tal ponto que um dos exércitos ele fez um tipo de pacto com criaturas de um abismo, e essas criaturas elas vieram para acabar com o exército, só que essas criaturas elas começaram a se multiplicar e estão tentando destruir toda a raça humana. E aí esse exército, agora que ele conseguiu encontrar onde está o ninho dessas criaturas demoníacas, que é meio sobrenatural, eles estão tentando na verdade conter essa destruição. Gente, eu vou falar pra vocês, foi uma das melhores séries que eu assisti sobre animação na Netflix ultimamente. Ela e aquela outra também que foi a Frequência Kirlian. Mas eu adorei praticamente quase todos os episódios. A trilha sonora de quase todos os episódios ela é maravilhosa, a sonoplastia é muito boa, os roteiros são ótimos, os diálogos são ótimos também da série. E eu acredito que a segunda temporada ela vai ter que ser muito boa pra ligar alguma coisa disso tudo ou pra superar, porque essa série eu achei ela muito boa e muito fantástica. Essa na verdade foi uma análise de todos os episódios que tiveram, né, e subindo também essa teoria sobre tudo tá ligado. Eu vou pedir para que, se você tenha qualquer ponto a adicionar, deixa aí nos comentários, porque eu vou querer também seguir o seu ponto de raciocínio, eu vou querer entender, porque eu gostei muito dessa série, e vou esperar ansiosamente que tenha realmente a segunda temporada e venha, porque ela foi muito boa. Então, se você curtiu aí o vídeo, segue o canal, curte o vídeo aí, deixa comentário, faça qualquer coisa, compartilha com o pessoal, tenta me ajudar a chegar a 1000 inscritos aí, conseguir já passar de 100, muito obrigado aí pra todos vocês, galera. E é isso aí mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.